O projeto para votação única. Projeto de lei substitutivo número 1 ao projeto de lei ordinária número 99 de 2019, que dispõe sobre a criação do programa Abraço ao Idoso, institui sua equipe técnica e dá outras providências. Solicito à vereadora Juliette que faça a leitura dos pareceres. O projeto de lei substitutivo número 1 ao projeto de lei ordinária número 99 passou pela Comissão de Justiça e Redação e o parecer foi pela aprovação. Senhores vereadores, o projeto está em discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Eu gostaria de solicitar a indicação ou a leitura do estudo de impacto orçamentário desse projeto. Pena que está do lado errado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Peruca. Esse projeto de lei ele faz a criação de cargos. Um pelo menos. Tem alguns entendimentos que não criam, que pegam de carreira, mas um pelo menos, que é o coordenador. Então ele obrigatoriamente, pela lei complementar 09, ele precisa ter em anexo o estudo de impacto orçamentário. Isso é um documento simples, que fala quanto que vai ser o salário e qual vai ser o impacto. Ele deve estar no projeto, vereador Peruca. A vereadora Juliette está verificando, até mesmo porque passou pela Comissão de Finanças e Orçamento e Redação e Justiça. Então, solicitei aqui aos técnicos... Bom, vereador, esse projeto passou por todas as comissões, foi aprovado por todas as comissões, então ele está em discussão. Para justificar. Com a palavra, vereador Marcelo Achute. Vereador Peruca, Vossa Excelência está correto se criasse cargos ou se desse uma função gratificada. O servidor não vai ganhar nada ali. Até o doutor Rosan esteve aqui, o vereador ali do governo está dizendo. Verdade, utilizou a tribuna. Se criasse alguma função gratificada, uma FG, ou se desse algum tipo de vantagem, o projeto, pode ter certeza que o projeto teria que ser apresentado o impacto orçamentário. Como hoje na nossa comissão, tem um que eu quero dar para rejeição, do vereador Gelson Solista, que aqui é até da casa, porque ele também tem que ter, ele acaba gerando o impacto e o impacto tem que ser apresentado. Então, vereador Peruca, quero lhe tranquilizar em relação a isso, é um entendimento meu, que se gerasse alguma função gratificada ou desse uma atribuição remunerada, com certeza teria que ter impacto. Caso contrário, não tem necessidade nenhuma. Senhores vereadores, o projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador André Meirinho. Não apareceu aqui. Colegas vereadores, analisando esse aspecto especificamente, no artigo 5º, que fala que o programa Abraço ao Idoso será composto de uma equipe técnica multidisciplinar, com servidores da estrutura administrativa do município, preferencialmente nas áreas de saúde, serviço social e psicologia, conforme expresso abaixo. 1. O coordenador de proteção ao idoso. 2. Um assistente social. 3. Um psicólogo. 4. Um técnico de enfermagem. 5. Um assistente administrativo. 6. Um motorista. E 7. Um auxiliar de serviços gerais. Inicialmente eu tenho o mesmo entendimento, vereador Marcelo. Não está específico a criação de cargos. Porém, seria no mínimo razoável a mudança, então, de nomenclatura do item 1. Porque se a pessoa vai fazer uma função de coordenador e não é um cargo de coordenador, já não está muito claro essa função. Então,
penso que pelo menos uma mudança de nomenclatura, senão vai gerar uma confusão aqui. Ou é ou não é, tá algo meio ambíguo. Exercer a função de coordenador, vejam bem, exercer a função de coordenador, que possui, o coordenador tem uma responsabilidade específica. Geralmente, coordenador, existe uma remuneração específica para coordenar que deve ser proporcional à sua responsabilidade. Então, se ele está fazendo uma função de coordenador e ele não vai ter o cargo de coordenador, ele precisa ter uma outra nomenclatura. Entendo que, então, ou está ambíguo, o governo precisaria ajustar, ou pode dar um entendimento da questão do cargo, por isso da dúvida. A parte, vereador Nilson Probst. Obrigado, vereador Meirinho. Eu, na mesma linha de Vossa Excelência, o item 2 diz assim, assistente social é uma função que tem no município. Psicólogo, função que existe no município. Técnico de enfermagem, função que existe. Assistente administrativo, existe. Motorista, existe. Auxiliar de serviços gerais. Todas essas pessoas existem e são cargos que existem no município. Agora, não existe nenhum coordenador de proteção ao idoso. Não existe. Não existe essa função no município. Então, é claro que aqui é um cargo de confiança. Se quiserem que seja, não tem problema. Coloque ali, ó, será um cargo de confiança. Coloquem ali, e o vereador Omar falou, passou nas comissões, e eu acho que passou despercebido nas comissões que isso aqui era a criação de um cargo. Porque não existe essa função de coordenador de proteção do idoso. Isso não existe em lugar nenhum. Então, a não ser que... Entendeu, vereador? Então, o governo diga, olha, vai ser um auxiliar administrativo que vai exercer lá a função, ok? Mas não é o caso. Aqui é uma função gratificada, sim. E se quiserem que seja, não tem problema nenhum. Só manda e aí o impacto financeiro, né, que venha dizendo, ó, vai ser criada uma função gratificada assim, ok, não tem problema nenhum. Mas tem que dizer, do jeito que está, ele está, não fica clara a situação. Obrigado. Vereador Meirinho, me concede uma parte? Sim, uma parte, vereador Marcelo. Vereador Meirinho, eu fui passei para a Secretaria de Articulação quase 4 anos. Para você criar um cargo, provavelmente de comissão, você tem que dar as atribuições dele. Recentemente, o vereador Nilson pegava a tribuna, e quase nós também pegávamos, dizendo que foi extinto tantos cargos que foram criados porque não tinha as atribuições. Tem o TAC, a reforma está aqui, porque tem um termo de ajustamento em conduta, porque alguns cargos não têm a atribuição. Então, o que eu quero dizer? Não tem. O cargo de coordenar, ele não está gerando. Vai ser o seguinte: pode ser um motorista que vai coordenar o programa. Cabe ele aceitar. Cabe a ele aceitar. É a equipe. Eles só estão montando. Eu tenho entendimento que não precisaria nem passar pela Câmara. Nem pela Câmara de Vereadores. Não gera despesa. Não dá atribuição. Não precisaria, o prefeito poderia fazer por decreto. Não é remunerado. Ele só está fazendo isso para que não caracterize o desvio de função. É só isso. Obrigado, vereador. Uma parte, vereador Meirinho. Uma parte, vereador Gelson. Agradeço a parte, até para ser bem breve. O vereador Marcelo foi muito claro, não cria cargo, não cria função, nós estamos só nomenclatura. Mas na lei de responsabilidade fiscal, falando do impacto financeiro que se estivesse criando deveria ter, mas havendo esta possibilidade que não existe, mas a lei de responsabilidade fiscal, inclusive no seu artigo 16, ela é bem clara. A criação, expansão, aperfeiçoamento da ação governamental que acarreta e aumento de despesa será considerado de... E tem várias situações, tipo artigo de impacto, declaração de ordenador de despesa, mas lá no parágrafo 3º, ressalva-se do disposto nesse artigo a despesa considerada irrelevante nos termos que dispõe a lei de diretrizes orçamentárias. Então, na própria lei já deixa bem claro que é uma despesa, se haver alguma situação, é muito irrelevante, entendeu? É muito irrelevante para o programa que está sendo colocado em votação, que inclusive, né, o secretário da pessoa idosa esteve aqui, o doutor Rosan, promotor, ex-promotor, né, pediu, né, que nós, inclusive, acelerássemos esse projeto, né, porque ele tem algumas situações que ele necessita desse projeto para colocar em prática, né, agradeceu
ao Omar, ao presidente, ter colocado em pauta, porque realmente é necessário e é bem benéfico esse projeto para todas as pessoas idosas do nosso município. Obrigado, vereador Meirinho. Obrigado pelas considerações, vereador Gelson. Eu realmente considero que ficou algo estranho no texto. Quem é o coordenador de proteção ao idoso? Ele precisa ter alguma atribuição? Se ele não tem uma função específica? Com o nome de uma questão comissionada, de um aspecto comissionado, ele vai se fosse, vai fazer a supervisão, supervisor, o que é supervisor? Algo está muito claro, Na administração pública, em geral, e muitas vezes indo nos aspectos judiciais, o cargo deve ter uma remuneração proporcional à sua responsabilidade. Então, o coordenador de proteção ao idoso, então, não é o mesmo coordenador de uma outra função. Qual a diferença dessas coordenações? Então, o nome, de qualquer forma, o nome não está adequado. Então, senhor presidente, eu peço vistas do projeto para buscar fazer essa alteração. Projeto extremamente importante, programa que está dando certo, que é importante que fique registrado em lei e que seja uma política pública contínua nos outros governos, porém, nós precisamos fazer ele da forma mais correta possível. Então, peço vistas. Obrigado. O pedido de vistas do vereador Meirinho está em discussão. Com a palavra, vereador Orlando Angeletti. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, uma forma muito rápida e objetiva, eu quero me perfilar na fala do vereador Meirinho por compreender que, no mínimo, nós temos aqui uma interpretação dúbia. Mas a solução é muito fácil. Primeiro, é criar um cargo, se for necessário. Ponto. Traz o impacto financeiro. Na próxima, já que nós vamos aprovar o pedido de vista, é só trazer o impacto financeiro, criar o cargo que ele é indispensável e, principalmente, falou muito bem, tão importante quanto o valor da remuneração, que é conhecida por ser a de coordenador, mas são as funções do coordenador de proteção ao idoso. Porque é uma figura que não consta na relação... Consta? Já tem no governo esse cargo. Já tem? Já tem. Então aí a figura muda. Porque se já tem no nosso organograma o coordenador de proteção ao idoso, então é esta figura que tem que ser designada, não pode ser qualquer outro. Ela já está. E está organizando aqui. Então, eu não sabia. Se não tivesse a figura do coordenador já previamente criada, faltava. Se existe, então talvez vão dar uma nova função para ele. Tendo essa nova função, a minha leitura do projeto ela é refeita e a minha manifestação é contrária ao pedido de vista. Senhores vereadores, o pedido de vista está em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo Achute. Senhor presidente, eu vou dizer para Vossa Excelência, esse projeto só está tramitando aqui, vereador Angeletti, por dois motivos. Porque os servidores que ali estão, se eles aderirem ao programa, eles podem estar em desvio de função. Não teria necessidade nenhuma. Ele, dentro das atribuições de motorista, quando ele faz um concurso público... Mas não tem, ele não dá... Peraí, só vou explicar para Vossa Excelência. Se nós estamos aprovando o quê? A criação do programa, correto? Não existe programa. Por que o executivo está encaminhando a criação do programa para essa casa? Para que o motorista, assistente social, o que for, pode se buscar de qualquer outra secretaria e vir para a Secretaria do Idoso. Pode sim pegar um coordenador lá da Fazenda e colocar dentro do idoso, não estará com desvio de função. Isso é isso que eu quero colocar. E não estamos criando cargo nenhum. Se fosse criar cargo, meu voto é não, porque da reforma administrativa está aí. Então nós temos assim, os servidores estão em desvio de função. Vou dar um outro exemplo. Recentemente, lá na Secretaria de Articulação, nós temos o Dalton Berger. A função dele não é no concurso público de assistente administrativo. Ele tem um cargo de motorista, uma sumidade. Ele é um exemplo de servidor. Tivemos que criar uma função, porque foi na minha época uma função gratificada
para que ele pudesse exercer a função. Aonde eu defendo que nós temos que criar funções gratificadas para pegar servidor como o Valmir da obra, para pegar como outros servidores que o concurso público deles é de motorista. Imagina o Valmir na obra hoje na Secretaria de Obras. Oh, dá um banho, conhece a cidade, gente. Eu só estou colocando que, com todo entendimento, não tem como criar cargo sem atribuição e não teria como criar cargo sem o impacto orçamentário. Por isso que a comissão, por isso que nós somos uma comissão presidida pelo vereador Gelson, demos o parecer favorável. Se fosse ao contrário, criando cargo, com certeza meu voto seria contrário na comissão e contrário aqui no plenário. Muito obrigado. O pedido de vistas continua em discussão. Com a palavra, o vereador Juscelino Nazari. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Vereador Marcelo, mas a questão aqui, ó, nós temos aqui, inclusive, uma reforma administrativa que veio para cá, uma criação de cargos onde são exclusivos de servidores efetivos. Eu já alertei o prefeito porque não existe esse profissional no quadro. Há uma necessidade que, se permanecer isso, que seja feito um concurso público para chamar, inclusive, que são os enfermeiros das equipes de estratégia, os coordenadores da estratégia da família. E o que me preocupa aqui também é sobre esses profissionais, assistente social, psicólogo, técnico de enfermagem, assistente administrativo, motorista, auxiliares serviçais, todos da área da saúde. Nós temos dificuldade dentro da área desses servidores. O programa é perfeito. Eu também sou contrário ao pedido de vistas, voto aqui para derrubar, porque a gente tem que aprovar esse projeto, mas há preocupação aqui sobre isso, na questão da onde nós vamos buscar esses profissionais que nós temos que o quê? Aí sim pressionar o prefeito que faça um concurso público para efetivar esses profissionais, porque não vai encontrar no nosso quadro, ou se encontrar vai deixar outra área desassistida. Então essa só é para nós refletirmos e acompanhar essa questão. Obrigado. O pedido de vista continua em discussão. Com a palavra, o vereador André Meirinho. Senhor presidente, recebi informação aqui na mesa que o cargo, de fato, coordenador de proteção ao idoso, ele existe. Então, ele é um cargo comissionado. Já existe um cargo de coordenador de proteção ao idoso. Desta forma, entendo que supre a dúvida gerada no projeto. Mas fica claro que o coordenador de proteção ao idoso vai exercer uma função de coordenador, que tem a responsabilidade criada em lei, porque se está nomeado, vai exercer conforme a sua responsabilidade. Desta forma, é um coordenador, de fato, de um cargo que já existe e que está sendo citado na legislação. Assim, com essa interpretação, fica coerente o projeto, porque é uma função estabelecida em lei e que tem atribuições específicas e está sendo vinculada ao projeto. Então, não é coordenar de forma subjetiva sem ter a responsabilidade. Então, é importante que fique claro. Desta forma, eu retiro o meu pedido de vistas. Senhores vereadores, retirado o pedido de vista, o projeto volta a ser discutido. Com a palavra, vereador Bola. Senhor presidente, eu vou aproveitar a discussão, que eu ia discutir o pedido de vista, né? Dar uma boa noite a Ana, sempre aqui, né, com Ana Medeiros, liderando a juventude e os estudantes de Balneário Camboriú, futura vereadora da juventude aí da cidade. Esse projeto, ele vem de proteção ao idoso. E proteção ao idoso, que é uma das atribuições desse grupo de trabalho que está sendo criado aqui nesta lei e proposto com sabedoria pelo promotor Rosan da Rocha, ex-promotor, e que eu tenho certeza absoluta que o doutor Rosan estudou muito bem e ele sabe, tintim por tintim, do que é legal aqui dentro, por isso que tudo é legal aqui dentro, porque ele colocou a legalidade aqui. Mas a proteção do idoso, qual é uma das atribuições? É uma das primeiras coisas que eu vou cobrar aqui, é a modernização do NAI. Eu vou cobrar, estou na campanha e vou cobrar a modernização do NAI. Os nossos idosos de Balneário Camboriú precisam do núcleo do idoso, de atenção ao idoso,
muito melhor do que nós temos hoje. Tem que ser modernizado, existe... é o que eu vou cobrar. E por isso, senhor presidente, este projeto de lei é bom por isso. Ele traz as atribuições e nos diz que não é apenas genérico, um secretário, um cargo político, amanhã está aí ou não está. É uma equipe de trabalho reconhecida em lei, que tem atribuições e que esta Casa Legislativa terá, sim, a obrigação de cobrar. Nós aprovamos a lei, é uma parte que o senhor está pedindo? Ah, desculpa, uma parte. Eu entendi que o senhor ia me chamar a atenção por estar fugindo do citar o NAI. Uma parte. Obrigado, vereador Bola. Bem colocado a questão do NAI. E realmente o governo não está deixando de lado. Nós estivemos na Assembleia Legislativa há 1 mês e meio, mais ou menos, e nós conseguimos uma emenda parlamentar de R$120 mil com o deputado Sérgio Mota, exclusiva para a reforma do NAI. Estamos aguardando, já enviamos a documentação para o governo do Estado. Provavelmente nesse mês ou no próximo mês, no máximo, o governo estará recebendo uma emenda específica para a reforma e a manutenção do NAI. Só para... Eu recebi no meu pedido de informações que eu fiz à secretária de Saúde, eu recebi a informação, sim, de que o senhor tinha conseguido uma emenda parlamentar para elaborar um projeto de reforma. R$120 mil para elaborar um projeto de reforma. Então, senhor, e R$120 mil é óbvio que é muito pouco, e nós, todos os 19 vereadores, vão ter que ir atrás de seus deputados, mas nós vamos cobrar desse pessoal que nós estamos aprovando nessa lei aqui hoje, que faz o espaço aqui, que cria o programa Abraço ao Idoso. É uma equipe de trabalho criada hoje legalmente aqui nesta casa, nessa cidade de Balneário Camboriú, e eu reconheço, sim, é aquilo que a gente vem cobrando desde o começo, o governo fazendo o seu trabalho. Eu reconheço, o governo está fazendo o trabalho, está dando a contribuição. Doutor Rosan, ele não é político, não sei o quê, é um homem austero, é um homem rigoroso, mas é um homem inteligente e muito político, e quem acompanha a história dele no Facebook com a mãe dele, sabe como que ele tem muito amor e carinho, sabe cuidar do idoso. Então, essa atenção ao idoso, que essa equipe aqui vai dar, nessa lei que nós estamos criando, nós vamos sim pedir inclusive um estudo, nem que envolva a ANFRE, seja lá quem a gente vai envolver, um estudo do que é necessário para a modernização do NAI. Vereador Meirinho, numa parte. Obrigado, vereador Bola. Apenas continuando a nossa linha de raciocínio, o cargo de coordenador de proteção idoso foi criado na Lei 3461 de 2012, que cria a Secretaria da Pessoa Idosa, e apenas para destacarmos as atribuições, a exigência de curso de nível superior, com atribuições de assessorar, assistir, apoiar, articular, acompanhar programas, projetos, ações voltados à promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, assessorar o secretário, coordenar a política estadual de promoção de defesa dos direitos da pessoa idosa, articular com organismos governamentais e não governamentais, exercer a coordenação superior dos assuntos, ações estratégicas, apoiar, auxiliar a implementação dos programas do município dirigidos ao idoso, assuntos como saúde, segurança, emprego, salário, moradia, educação, cultura, esporte, lazer, etnia, comunicação, participação política, apoiar o Pacto pela Saúde e Saúde Nacional da Pessoa Idosa, autoridade central que se refere à Lei 8842, enfim, as atribuições estão estabelecidas. Obrigado pela parte, vereador Bola. Eu que agradeço pela colaboração, vereador Meirinho. O senhor sabe que o senhor tem o meu apreço, né, o meu carinho e minha admiração. O senhor é um homem preparado para a vida pública, qualificado. Eu coloco aqui também, senhores vereadores, a questão dos centros comunitários. Eu vou estudar, né, e não sei como vão fazer, se é lei ou não, porque esse grupo de trabalho aqui, eles têm que ter os centros comunitários todas as tardes, de todos os dias da semana. Seja destinado, se é que vai abraçar o idoso, abraça de verdade. Que conserte o centro comunitário, e nós vamos exigir desse grupo de trabalho que se interfira e vá fazer isso, cobrança da reforma do centro comunitário. E que seja destinado ao idoso ou ao centro comunitário à tarde. Porque o abraço idoso, o abraço, ele é simbólico.
Você vai lá dar um abraço de 20 segundos, que é o recomendado pela ONU, nesse programa Abraço que se espalha pelo mundo, mas é simbólico. Quando ele diz abraço idoso, ele não diz pega o idoso, tu achar na rua, abraça 20 segundos. Tem que fazer isso todos os dias. Tem que abraçar um idoso, tem que abraçar um jovem, uma criança, tem que abraçar. Mas você tem que abraçar nos programas de governo. Você não pode ter centro comunitário interditado e o idoso não pode usar. O idoso quer usar desde outubro do ano passado o centro comunitário. Se a juventude, se a Ana Medeiros amanhã pedir um centro comunitário para fazer um evento da juventude, por exemplo, se o centro comunitário Nova Esperança da Barra não está. O idoso tinha o centro comunitário toda a tarde. Desde 1997, há 22 anos, todas as tardes os idosos se reuniam em vários lugares de Balneário Camboriú. E hoje são alguns. Leonel Pavão, é óbvio, né? Quem construiu o mestre. Então, ele iniciou esse programa, mas aqui eu quero destacar a importância do idoso. Eu acho que nós estamos aprovando aqui hoje, não é apenas uma lei onde se discutiu se tem cargo, se tem despesa ou não tem despesa. Tem que ter investimento, tem que botar mais dinheiro, tem que fazer o idoso ter condições de trabalho, investir no NAI, investir no centro comunitário, comprar ônibus. No final da vida deles, eles perderam os ônibus, perderam as viagens, perderam as passagens, estão perdendo a confraternização, estão perdendo o direito de se abraçar, se confraternizar, de ter orgulho de ter passado por essa vida. Parabéns ao prefeito por esse projeto de lei. Obrigado. Com a palavra o vereador Patrick Machado. Vereador Bola, ele pediu uma parte, mas quando eu vi já estava terminando seu tempo. O que não podemos aqui é desvirtuar o programa. Esse programa, ele não tem nada a ver com o centro comunitário, não tem, vereador Bola. Esse programa é o seguinte, é uma equipe que vai estar de plantão nos horários aonde não tem o serviço público. Eles vão estar indo lá quando recebe uma denúncia, eles vão na casa onde foi recebida essa denúncia, eles vão acolher esse idoso, vão tentar lá, primeiramente, intermediar entre eles, entre a família e tudo mais. Se não é o caso, eles tiram o idoso de lá, encaminham para o lar, se necessário para a delegacia, fazem todo esse encaminhamento para que no outro dia seja atendido pela rede pública e tudo mais. Esse é o Abraço ao Idoso. É esse programa no qual nós estamos aprovando hoje. Se o senhor quiser, o senhor pode chamar o secretário e ele tira suas dúvidas. O programa é esse. Nós tivemos uma discussão com ele e falou, não é isso que foi feito lá atrás, quando era antes, tá? Que era para simplesmente uma onda. Não, ele se tornou e está aqui como projeto justamente para oficializar e fazer um trabalho sério. Não era feito antes, mas antes era em todos os horários. Então essa equipe na qual nós estamos aqui qualificando, especificando ela, é justamente para esse atendimento. Aí sim tem o trabalho da Secretaria do Idoso, que daí é a questão do espaço comunitário, aí é a questão da socialização do idoso, né? E como o mesmo secretário falou, doutor Rosan, a vontade dele e o que ele mais deseja é justamente aquilo que o senhor falou. É que o idoso, ele seja ocupado, ele tenha ocupação, ele consiga se autossustentar, não dependendo do filho, do sobrinho, do neto. E esse é o sonho deles também. Esse é o sonho deles também. Então é importante, sim, o que o senhor falou do espaço comunitário. Nós temos que estar revendo essa situação, né? Mas o abraço ao idoso, é isso que eu lhe falei, lhe garanto, porque foi passado para mim pelo doutor Rosan, nós conversamos sobre a situação, discutimos sobre isso. Esse é o programa. É naquele horário aonde está fechado o atendimento público,
Se recebe uma denúncia, essa equipe vai lá com zelo, cuidando para não, né, com a imagem do idoso, da pessoa, do usuário, e faz todo esse trâmite. Primeiro eles buscam intermediar entre o idoso e a família. Não conseguindo, eles vão, tiram o idoso lá de dentro e tomam os procedimentos necessários. A parte, vereador. Vereador, obrigado pela parte. Assim, ó, o programa Abraço, ele é um programa da ONU e solicitado para que todos os seus associados, afiliados à ONU, tenham. Isso pode ter certeza que o doutor Rosano não ia criar um programa para correr atrás. O diretor de plenário quer dar opinião, né? O doutor Rosano não iria, em hipótese alguma, tá, correr atrás. Esperar o idoso passar a necessidade, ser agredido, sofrer isso. Tem esse abraço, o programa da ONU é preventivo, sim, de confraternização, de trazer para a vida novamente aqueles que estão se isolando. E identificar, é óbvio, aqueles que o poder público não está vendo na questão da agressão, na questão do sofrimento. Então, senhor vereador, o Patrick, é assim, ó, esse programa é bem maior do que o desenho que está se fazendo, tá? O senhor pode ter certeza que o abraço, eu li bastante sobre isso da proposta da ONU, e ele está sendo colocado aqui no município de forma correta, do meu ponto de vista. Vereador, não sei. Eu não estou falando que o programa não seja importante. Em nenhum momento eu falei aqui que o programa não é importante. Se o senhor ler ali o artigo 2º dele, ele especifica tudo naquilo que eu falei. Só o senhor ler ali. Todas as questões que eu coloquei, mas da minha forma, mas estão ali. Né? Então está ali, ó. Prestar atendimento e apoio às pessoas à idade igual ou maior que 60 anos, nas situações previstas nessa lei. Realizar encaminhamentos da pessoa idosa que se encontra em situação de risco atual ou iminente para a rede pública de atendimento especializado. Desenvolver programas e campanhas preventivas de conscientização, esclarecendo sobre os direitos da pessoa idosa em situação de risco. Desenvolver programas e... Não, já li. Articular a rede socioassistencial para garantir direitos da pessoa idosa, vítimas de violência atual ou iminente. E promover acolhimento institucional temporário à pessoa idosa vítima de violência física ou psicológica, como medida excepcional, quando esgotados os recursos para sua permanência no núcleo familiar. Aqui está tudo que eu falei. Sim, desenvolver programas. Mas pode ter certeza, vereador, que nesse programa não está bailinho. Aí é uma questão da Secretaria do Idoso, é um outro atendimento, é uma outra forma de trabalho. Esse aqui é dar a garantia, a segurança àquele idoso que muitas vezes está sendo usado, maltratado por parentes ou pessoas próximas. Esse é o abraço ao idoso. Obrigado. O projeto continua em discussão, não havendo mais discussões. O projeto... Caminhamento de voto, presidente. Só um minutinho, vereador. Desculpa. O projeto está em votação. Caminhamento de voto, vereador Gelson. Peço voto favorável ao projeto substitutivo 99/2019. Deu aí, saiu. É que eu estou falando com o Rosano, doutor Macir, para falar para ele que deu tudo certo. Eu vou cobrir. Beleza, eu não tô. Senhores vereadores, então, com 17 votos favoráveis, o projeto de lei está aprovado.